Olá pessoal, tudo bem? Guilherme Shibata na área com o nosso Atualidades aqui no Aprova Concursos. Espero que você esteja tranquilo, concentrado aí pra gente ter uma conversa bem bacana. Hoje, como você nota, o cenário está diferente, carreira solo, mas fica tranquilo que a Cleuzinha só está descansando. Hoje é dia de folga dela, semana folgadinha para ela, afinal é semana dos professores. Dia dos professores, domingo, certo? Mas a semana toda a gente vai comemorando. Quero deixar o meu forte abraço a todos os meus companheiros de profissão aí, a gente que luta bastante, que rala muito para levar, né, as nossas maiores ambições intelectuais para todos os nossos alunos. E a gente faz isso com o maior prazer aqui em sala de aula. Beijo para todos os meus alunos. Valeu, galera. Sinto cada abraço de vocês aí. Bom, hoje eu resolvi tratar de um assunto que eu estava dando uma olhada nos jornais, procurando as atualidades toda semana, todo dia. E me deparei com uma notícia bem interessante. Tinha perguntado até para a Cleusa se ela já tinha tratado sobre isso. E ela falou que não especificamente sobre o fake news, né? Ela fez já um programa sobre né, como esse mundo virtual influencia nas decisões e tal, mas não especificamente sobre o que o Google está pensando, o Facebook está pensando. A gente está vendo que as fake news, as chamadas notícias falsas, estão bombando por aí, gente, né? Eu tava dando uma olhada, você tem agência especializada em fazer notícia falsa. Por quê? Porque isso dá dinheiro, basicamente, né? Então, se você pensar o Google, né, e é isso que eu acho importante as pessoas e os alunos lembrarem, no momento em que vão fazer uma redação, que tem que pensar no mundo da tecnologia, no mundo da comunicação, do jornalismo, essa tecnologia nova que nos leva, que nos dá, que nos abre tanta informação. E ao nos abrir tanta informação, às vezes nos deixa desamparado, né? E aí? Para onde que eu vou? Você tem notícia sobre o mesmo fato, né, com resultado A e B. Senhor, mas isso não é bom? Isso não é democrático? É, de certa forma. A não ser quando você, né, amplifica isso e coloca isso em X, Y, Z, né, exponenciais nunca vistas, né, na nossa civilização. Certo? Então, aí você fica completamente perdido, porque você não tem informação. O excesso de informação, o desencontro de informações, de muitas informações, equivale a, no fim das contas, você não ter a informação que você acredite, que você confie. E essa é a grande sacada que a Cleusa já deve ter comentado para vocês que já foram alunos dela, com relação às redações. Você precisa de fontes basicamente sérias, certo? Que tem alguma expressão de autoridade para que você confie nessas fontes e possa, através da sua capacidade de leitura, de interpretação de texto, certo? Extrair alguns fatos que você se sinta confortável para acreditar. Ao final de contas, jornalismo vai servir para isso. Mas, Shibata, afinal, o Google é jornalismo ou não? Não. Certo? O Google é um mundo infinito. Você não tem um editor lá que fale para você o que você tem que ler, o que você não tem que ler. Aliás, o Google é uma empresa, certo? Que coloca conteúdo, né, numa rede gigantesca. E aí sim, né, você sabe que o Google, trabalhando com seus algoritmos, que tem lá bilhões e bilhões de informações, vai fazer o quê? Vai dar preferência, obviamente, a pessoas que pagam, certo? Para estarem em primeira posição, por exemplo, sei lá, uma empresa que quer vender sapato para você e outra empresa que quer vender também sapato. Qual é que vai aparecer antes nos anúncios do Google? Obviamente, aquela que pagou para ter o anúncio ali, certo? A outra que não pagou vai estar lá na quarta página do Google. Aí eu pergunto para vocês, quantas vezes você já foi até a quarta página do Google? Certo? Então é uma questão de poder financeiro para justamente vender dentro desse mundo virtual, onde o buscador do Google é a ferramenta que 98% das pessoas usam a todo o momento. Certo? Você vai concordar comigo. Então, primeira coisa que eu quero que vocês pensem, né? Não tem nada de ingênuo o buscador do Google. O buscador do Google não é neutro. Certo? Ele não é neutro, tanto que por trás dele tem logaritmos que são programados por alguém, né, que visa alguma coisa, visa dar àqueles que estão, né, aqui atrás, nas máquinas, uma resposta para a pergunta que ele está procurando. Então,
Isso vem preocupando, vem acalentando várias discussões em meios acadêmicos, entre jornalistas, entre filósofos. Como é que a gente vai fazer com isso? Porque o Google vai influenciar, o Google e o Facebook, digo aqui, né, em eleições, né, em tomadas de decisões como o Brexit, né, como o Trump. Todo mundo vai falando sobre isso, sobre como o mundo vai ficando influenciável, não tanto mais pelos jornais, ainda assim, claro, né, os meios de comunicação são fortes, mas muito pelo Google e pelo Facebook. O que aparece lá de fake news, o que aparece lá, né, de reportagens, a gente começa a olhar antes, até pela comodidade. Você está lá logado e está passeando pela sua timeline e resolve ver uma manchete lá meio escandalosa e a gente nunca sabe muito bem se isso é verdade, se isso é mentira. Conselho, né? Procure várias fontes, vai ser sempre assim, né? Não tem uma fonte fidedigna, segura, aliás, não tem cabeça nenhuma, né? Não tem guru aqui que vai te falar, né? Não, leia só um jornal, ou leia só um colunista, ou leia só um site. Não é isso, não é esta a questão. Mas procure sites que sejam minimamente confiáveis. Jornais que sejam minimamente confiáveis. E aí a gente entra naquelas aulas de redação. A gente fala assim, gente, discurso de autoridade, quem é que está falando, que jornal, a quem interessa. Tudo isso, e não é uma tarefa muito fácil, é a sua formação, digamos assim, como cidadão, como intelectual, como estudante. Você vai ter que passar por isso. Não tem resuminho, resumex, né? Inclusive, eu e a Cleusa sempre falamos aqui no programa que a nossa função não é essa, resumir uma história e te dar uma versão disso. Não, a gente abre o leque de oportunidades para que você entre nessas histórias. A gente vai falar então de Revolução Russa, vai falar da era Trump, vai falar do Obama, vai falar da Dilma, do Lula, do Aécio e tudo mais, mas com uma ideia de que você, a partir daí, e através dos links que a gente vai colocando, você consiga ir se aprofundando. O importante sempre para um professor é que o aluno tenha autonomia, beleza? Então esse é um assunto que você tem que estar por dentro, gente. E por quê? Aí eu estava lembrando de uma história que eu acho fantástica e fascinante, que eu acho que vai te ajudar muito a entender e botar uma cereja no bolo na sua redação. É uma história que vem lá das antigas, certo? Que tem a ver com uma obra literária chamada A Guerra dos Mundos. Acontece o seguinte, gente, na data de aqui, deixa eu colar aqui, ó, 30 de outubro de 1988, portanto, a era do rádio, onde os americanos, certo, estavam colados no rádio, sempre ouvindo notícias e acreditavam muito em tudo que passava no rádio, certo? Nessa data, um rapaz jovem, que depois vai virar um dos maiores, se não o maior cineasta do mundo, chamado Orson Welles, certo? Vai ler um trecho de um livro chamado A Guerra dos Mundos, do A.G. Wells, que não é primo dele, não é parente, não é nada, certo? Guerra dos Mundos, que é um livro do século XIX, final do século XIX, então vai ser transmitido num programa de rádio do Orson Welles. Olha essa história, olha que legal. Orson Welles, um jovem promissor, tinha um programa na rádio que era o segundo programa mais escutado nos Estados Unidos. Então o pessoal ligava o radinho, sabe aquela coisa? A família fica em volta de uma lareira ali, crepitando e escutando o rádio, escutando as notícias. E todo mundo gostava muito de um programa de entretenimento que passava em uma rádio concorrente a essa em que o Welles trabalhava. Era a véspera de Dia das Bruxas e o Welles tinha um programa que trazia literatura, trazia contos de terror. Então, antes de começar o programa, ele começa falando algumas coisas e fala que é uma obra de ficção. Acontece que o programa que liderava a audiência nos Estados Unidos naquele momento tem um problema, cai do ar, certo? E todo mundo corre para o segundo programa, que é o do Orson Welles. E o Orson Welles tá ali no meio e ele faz, claro, eu vou deixar o link para vocês dão uma olhada, né? Tá em inglês, mas tem a gravação original. Ele faz toda uma dramatização, tem toda uma sonoplastia, tem um grupo que participa, um grupo teatral que participa com ele de toda a encenação, claro, uma encenação sonora, uma narração que passa na rádio, né? Você lembra daquelas novelas radiofônicas, certo? Então tem personagem, tá, que fala de uma invasão dos
marcianos lá nos Estados Unidos. Então tá rolando uma invasão, tem barulho de carro, tem buzina, tem tudo, cara. Um monte de barulho e as pessoas correndo e desesperadas. Então imagina você lá na década de 30, ouvindo o seu rádio com sua família tranquilamente, você muda de estação e tá uma coisa assim meio catastrófica acontecendo. Acontece que esse programa ia no ar, ele falava sobre música, tocava uma música e tal, e lá pelas tantas ele dava como que um boletim, sabe esse boletim assim, né, que você interrompemos a nossa programação normal para falar de um desastre. Era isso que acontecia. Então o sujeito tá lá, né, escutando aquela história e de repente muda tudo e começa uma outra história, que era essa história de um livro, certo? Um romance, A Guerra dos Mundos, que começa, né, ele pega um trecho em que começa a narrativa a falar dessa invasão dos marcianos. Naquela época a gente também estava vendo outras fontes, essa crença de uma invasão marciana era uma crença bem, né, bem plausível. Então o pessoal fala, pô, né, Vênus está aí, Marte, marcianos. Pô, os marcianos estão chegando, os marcianos estão aqui, daqui a pouco será que tem vida inteligente? Não tem? Então todo mundo ficava assim, né, a crença era muito maior do que talvez seja hoje, né, acho eu, né, mas se você perguntar para uns caras aí, tá todo mundo esperando sempre o fim do mundo, esperando sempre a invasão marciana que vem pela frente. Bom, acontece, gente, que foi uma catástrofe aquilo, muita gente desesperada saindo na rua, né? Tem gente indo para as delegacias, tem tudo boletim de ocorrência disso, gente chegando com mantimentos, roupa, filho no colo, gente na rua gritando, milhões e milhões de pessoas desesperadas em Nova York, né? Por conta disso, por conta de uma obra artística, né, que daí vai ficar, claro, famosíssima, e por conta do talento do George Wells, que depois, obviamente, teve que se desculpar. No outro dia, para você ver como isso foi importante naquela época, no outro dia, cara, todas as capas de jornais dos Estados Unidos, New York Times, dá uma googada e procura, velho, falavam sobre esse assunto. É impressionante isso. E a partir disso, por que eu estou contando essa história? A partir disso a gente começa a perceber, né, ou as pessoas começam a perceber a influência que a rádio e a mídia começam a exercer nas pessoas, certo? Como isso influencia. Se você conseguir jogar uma notícia falsa, né, uma notícia qualquer, isso vai ser disseminado e as pessoas realmente acreditam nisso. Isso em 1938. Estamos agora em 2017. Esse problema é, muito maior. Então, o que eu quero com essa história? Eu quero que você use se precisar falar de mídia, certo? Se precisar falar de jornalismo, por quê? E aí, como é que a gente vai caminhar com isso? Como é que a gente vai pensar essas questões de mídia? Como é que a gente vai pensar o jornalismo daqui para frente, que está toda atrelada hoje ao Google, às procuras, ao search do Google? Como é que a gente vai caminhar daqui para frente? Não é interessante? Não é legal? Não é um novo olhar sobre essa questão que deixa a sua redação, obviamente, muito mais original do que ficar falando, né, o basiquinho, feijão com arroz. A mídia influencia. É claro que influencia, isso todo mundo sabe, isso vai constar sim na sua redação, mas o que eu tô pensando é mais, né, é mais embaixo, é mais profundo. É a gente ver que isso não é uma história nova, né, e que o homem já está pensando essas mídias por muito mais tempo. E essa história é muito conhecida e muito legal para você usar. Beleza? Linko isso então com essas preocupações que a Google tem agora. Estava dando uma olhada no boletim da Nexo, que inclusive deixo como sugestão, bate aí no seu Facebook ou no seu Google, Nexo, certo? É uma empresa jornalística que produz notícias, tal, basicamente confiável, vale a pena também usar como fonte para suas pesquisas, e lá eles elencam várias pesquisas, né, que estão se fazendo no mundo hoje, justamente sobre a importância, né, e da imprensa livre, da liberdade de expressão, e como isso tudo vai passar pelo Google, vai passar pelas redes sociais, Facebook, Instagram, entre outras. Beleza? Bom, você já conhece esse papo, já conhece a importância de tudo isso. O que precisa? Dar uma lapidada. Vou deixar alguns links para vocês ali e vocês corram atrás dessa história do Orson Welles, que é fantástica. Leiam o livro do A.G. Wells também, que é legal, A Guerra dos Mundos. Tem um filme, inclusive,
2000 e pouco, com Tom Cruise, que eu não gosto muito. Tem um filme de 50 e poucos que eu pesquisei, mas eu não vi o filme. Então, o livro eu li, já não sou um cara muito fã de ficção científica, mas esse livro aqui eu recomendo. Beleza? Por hoje é só. Semana que vem, terça que vem, estaremos aqui, eu e a Cleusa, prometo. Um abraço para vocês, tchau, tchau.